Vamos para mais um Foco no Saresp, dessa vez Ciências e Matemática para o 8º ano. Vamos começar aí então com questões de matemática. Primeira questão. Um angstrom equivale a 0,0000001 centímetro. Se utilizarmos a notação científica, temos que, alternativa A, um angstrom equivale a 1 vezes 10 elevado à sétima negativo centímetros. Alternativa B, um angstrom é igual a 1 vezes 10 elevado à oitava negativa centímetros. Alternativa C, um angstrom é igual a 1 vezes 10 elevado à sétima centímetros. Alternativa D, um angstrom é igual a 1 vezes 10 elevado a 8 centímetros. Tempo. Alternativa correta, alternativa B. Um angstrom é igual a 1 vezes 10 elevado a 8 negativo centímetros. Um angstrom equivale a dividir 1 centímetro por 10 bilhões. Para evitarmos a utilização de um número com muitos algarismos, usamos a notação científica. Quando o número é menor que zero, a potência que representa os zeros é negativa. Segunda questão. 10 angstroms equivalem a 0,0000001 centímetro. Se utilizarmos a notação científica, temos que, alternativa A, 10 angstroms equivalem a 1 vezes 10 elevado à sétima negativa centímetros. Alternativa B, 10 angstroms é igual a 1 vezes 10 elevado à oitava negativa centímetros. Alternativa C, 10 angstroms é igual a 1 vezes 10 elevado a sétimo centímetros. Alternativa D, 10 angstroms é igual a 1 vezes 10 elevado a 8 centímetros. Vamos ver qual é a resposta correta. Tempo. Alternativa correta, alternativa A. 10 angstroms equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 7 centímetros. 7 centímetros. 10 angstroms equivale a dividir 1 centímetro por 1 bilhão. Para evitarmos a utilização de um número com muitos algarismos, usamos a notação científica. Quando o número é menor que o zero, a potência que representa os zeros é negativa. Terceira questão. Um ano-luz, um LY, equivale a 9.460 bilhões de quilômetros. Ou, alternativa A, um LY é igual a 9,46 vezes 10 a menos 12 quilômetros. Alternativa B, um ano-luz equivale a 9,46 vezes 10 elevado a menos 9 km. Alternativa C. Um ano-luz equivale a 9,46 vezes 10 elevado a 12 km. Alternativa D. Um ano-luz equivale a 9,46 vezes 10 elevado a 9 km. Tempo. Alternativa correta, alternativa C. Um ano-luz, ou light year, né, é igual a 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Um ano-luz equivale a multiplicar 9,46 quilômetros por 1 trilhão. Para evitarmos a utilização de um número com muitos algarismos, usamos a notação científica. Quando o número é maior do que zero, a potência que representa os zeros é positiva. Questão número 4. O número 946 elevado a zero equivale a... Alternativa A, 946. Alternativa B, 0. Alternativa C,
946 negativo, alternativa D, 1. Tempo. Alternativa correta, alternativa D, 1. Então lembrando, né, todo número elevado a zero é igual a 1. Se elevarmos 5 à sexta potência, ou seja, um número cuja base é 5 e o expoente é 6, temos que, alternativa A, 5 elevado à sexta potência é igual a 30. Alternativa B, 5 elevado à sexta potência é igual a 15.625. Alternativa C, 6 elevado à quinta potência é igual a 15.625. Alternativa D, 6 elevado à quinta potência é igual a 30. Tempo. Alternativa correta, alternativa B. 5 elevado à sexta potência é igual a 15.625. Então, a potenciação é a operação matemática dada pelo produto de fatores iguais. Ela tem uma representação própria, em que o fator é chamado de base e a quantidade de fatores expoente. Então você tem aí em 5 elevado à sexta potência, a base é 5, o expoente é 6, e a potência é o conjunto, e ele equivale a você multiplicar 5 vezes, aliás, 6 vezes o número 5 por ele mesmo. Então 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, que dará 15.625. E o número você vai ler 5 elevado à sexta potência. Agora vamos para as questões de ciências. Questão número 6. O watt é a unidade de medida para: alternativa A, corrente elétrica; alternativa B, potência elétrica; alternativa C, resistência elétrica; alternativa D, tensão elétrica. Tempo. Resposta correta, alternativa B, potência elétrica. Então, quando a gente fala que um aparelho tem determinada quantidade de watts, a gente está falando da potência. Agora, é claro que se uma potência é maior, ele tende a consumir mais. Sétima questão. O volt é a unidade de medida para: alternativa A, corrente elétrica; alternativa B, potência elétrica; alternativa C, resistência elétrica; alternativa D, tensão elétrica. Tempo. Resposta correta, alternativa D, tensão elétrica. Então é mais ou menos ali o potencial, de passar o elétron de um lado para outro, é medido em volt. Questão número 8. O ampere é a unidade de medida para: alternativa A, corrente elétrica; alternativa B, potência elétrica; alternativa C, resistência elétrica; alternativa D, tensão elétrica. Tempo. Resposta correta, alternativa A, corrente elétrica. Então, a gente tendo a voltagem, e a gente tendo a amperagem, a gente consegue saber qual que é a potência, tá? Tem uma razão aí entre essas unidades de medida. Questão número 9. O ohm é a unidade de medida para: alternativa A, corrente elétrica; alternativa B, potência elétrica; alternativa C, resistência elétrica; alternativa D, tensão elétrica. Tempo. Resposta correta, alternativa C, resistência elétrica. Então eu quero saber qual é a resistência de determinado componente, eu vou ali ver qual é a quantidade de ohms, tá bom? Questão número 10, mudando de assunto agora. O método contraceptivo que previne ISTs e gravidez não planejadas, qual é esse método? Alternativa A, DIU; alternativa B, preservativo; alternativa C, vasectomia; alternativa D, laqueadura. Tempo.
Resposta correta, alternativa B, preservativo, né? O método que, além de prevenir gravidez não planejada, previne as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, é o preservativo, seja ele masculino ou feminino. Ele vai criar uma barreira ali para que não haja contato entre as secreções corporais. Última questão, questão número 11. É uma fonte renovável de energia. Alternativa A, gasolina. Alternativa B, carvão mineral. Alternativa C, etanol. Alternativa D, querosene. Tempo. Então, alternativa correta, alternativa C, etanol, né? Por quê? Porque ele vem da cana-de-açúcar, que é só você plantar, você tem. Já a gasolina, o carvão mineral e o querosene vem do petróleo, que vai acabar. Então, o que a gente tinha para hoje é isso. Boa sorte na prova. Muito obrigado.